No programa de hoje, passaremos alguns vídeos sobre fake news, o que é democracia, funções da Câmara e projetos de lei. Desinformação. Como lidar? Falando sobre fake news e leitura crítica da mídia. Pronta para mais um dia? Notícia, informação, mensagem, dado. A informação nos encontra e a desinformação também. Você está pronta para recebê-las? A disputa pela sua atenção já começou. Veículos de comunicação, pessoas produzindo conteúdo nas redes sociais. Há algo em comum entre eles: o viés político, que é a inclinação de alguém em favor de um político, de uma proposta ou de uma ideia. E como saber qual o viés de uma notícia, mesmo daquelas que se dizem isentas ou imparciais? Desconfie. Se traz claramente um elogio, provavelmente foi escrita por um apoiador. Se traz claramente uma crítica, pergunte: quem é o primeiro beneficiado com essa crítica? Se aborda os dois lados, mas aponta um vencedor, não é tão imparcial assim, não é? Todo texto foi escrito por alguém. Todos temos nossas paixões e preferências pessoais. Pesquise sobre a pessoa que escreveu. Leia outros textos dela. Notícias de jornais costumam ter autoria, data e local. Não custa verificar se ela está realmente naquele site. E por que não ler de novo para checar? E se só receber a manchete? De onde saiu essa notícia? Além disso, notícias com erros de português gritantes? Pode desconfiar. Será que tenho que parar de ler tudo, então? Claro que não! Reconhecendo que as notícias têm um viés político, você fará uma leitura muito mais crítica e inteligente. E quem disse que viés político é ruim? É algo natural. Mas ninguém quer ser levado sem perceber por alguma inclinação. Outro problema do viés político é quando ele é usado para produzir desinformação. E sua mente pode pregar peças em você. Informação escrita em formato jornalístico já ganha status de verdade. Outra armadilha é a influência do grupo. É comum ler e compartilhar notícias aceitáveis a um grupo e rejeitar o que outros produzem. Se todo mundo fizer isso, vamos ficar ilhados com nossas informações. Se sentir que não quer sustentar suas ideias com medo do que o grupo pensa, fica outro alerta aí. Que tal testar sua capacidade de conversar com quem pensa diferente? Concorde, discorde, escute. Você tem opinião e as outras pessoas também. Seja seletiva com as informações que recebe. Desconfie, confira, pense sobre o que não foi dito e abra a cabeça. Que tal conhecer opiniões diferentes? Fazer uma leitura crítica do que chega até você e exercitar novos olhares são aliados no combate à desinformação. Quando você pensa em democracia, o que vem à sua mente? Afinal, o que é democracia? Mais do que um conceito, democracia tem a ver com uma vivência coletiva. Sabe quando você se reúne com outras pessoas para reivindicar um direito? Ou quando notifica que um serviço público não foi bem prestado? Quando assina uma petição contra um projeto de lei? Ou quando luta para reduzir as desigualdades ou preconceito? Tudo isso é você vivendo e atuando em uma democracia. Que também se manifesta quando você tem voz, quando é livre para ser quem é e tem seus direitos garantidos. E ainda quando ouve e respeita opiniões diferentes. Reconhece os direitos das outras pessoas e segue as leis, entendendo que os atos individuais têm impacto na coletividade. Outra forma de participar da democracia é escolhendo seus representantes e também podendo ser escolhido ou escolhida. A representação é uma parte importante dessa história. Afinal, como seria possível reunir e ouvir milhões de pessoas toda vez que fosse preciso decidir sobre questões nacionais ou mesmo de uma cidade? Por isso, a maior parte dos países na atualidade adota a chamada democracia representativa. Nela, as decisões são tomadas por pessoas designadas por nosso voto.
É o que acontece no Brasil. Quase 150 milhões de eleitores e eleitoras vão às urnas de 2 em 2 anos para escolher governantes e parlamentares que, em seu nome, tomam as decisões sobre os rumos do país, dos estados e das cidades, bem como elaboram e aprovam as leis. Percebe que estamos sempre falando de coletividade, de toda a sociedade? Esse é um aspecto fundamental da democracia. Porém, já tivemos diferentes entendimentos sobre quem faz parte dela. Na Grécia Antiga, nas assembleias para debater política e decidir o melhor para a vida na cidade, apenas homens livres e donos de terra podiam participar. Mulheres, escravos e estrangeiros, que eram a maior parte da população, não tinham voto nem voz. Hoje, em pleno século XXI, mais de 2.500 anos depois, não faz sentido pensar em democracia sem considerar o princípio da igualdade entre as pessoas. No Brasil, ele está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Veja que as pessoas estão no centro de todo o processo democrático, convivendo, buscando resolver conflitos, participando, opinando, reivindicando, votando, decidindo. A origem do termo democracia mostra bem isso. Demo quer dizer povo e cracia quer dizer poder. Na democracia, o poder é exercido pelo povo, ou seja, por todos e todas, de forma direta ou indiretamente, e guiados por valores como equidade de direitos e oportunidades, solidariedade e busca pelo bem comum. São muitas formas de exercer esse poder, e aqui falamos sobre algumas delas. De que forma você participa da democracia? Samuel decidiu que quer se candidatar a vereador, mas está com uma dúvida. Diga lá, Samuel. Quais são as funções que vou exercer se for eleito vereador? Então, Samuel, uma das primeiras funções do vereador é legislar para o seu município. Um vereador legisla quando apresenta uma ideia na forma de um projeto de lei. Essa ideia é discutida com os demais vereadores e nessa troca de ideias podem surgir ou não emendas ao projeto, na intenção de aperfeiçoá-lo. A população e especialistas também podem ser ouvidos nas audiências públicas. Quer dizer, podem não, devem ser ouvidos. Afinal de contas, as leis devem ser produto de uma construção coletiva, onde todos os pontos de vista são levados em conta. No final, a proposta é votada pelos vereadores e, caso seja aprovada, vai ser transformada em lei. Isso se o prefeito não vetar a proposta, o que pode acontecer dentro de certas regras. Uma das leis mais importantes do município é a Lei Orgânica. Ela representa para o município o que a Constituição Federal representa para o Brasil. Dessa forma, as leis orgânicas são normas que regulam a vida política da cidade. E a população pode participar ativamente de todo esse processo. Por exemplo, se uma questão qualquer vem tirando o sono da população, os moradores interessados em propor uma solução devem escrever um projeto de lei e reunir assinaturas de pelo menos 5% dos eleitores deste município. Porque a lei orgânica define o que pode e o que não pode ser feito, sempre respeitando os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Mas a lei orgânica é só uma parte das atribuições legislativas do vereador. Você já ouviu falar em plano diretor, Samuel? Eu sei. São as regras que definem a própria configuração da cidade, dizendo onde vão ficar os espaços comerciais, residenciais, industriais, etc. É isso? Isso mesmo, Samuel. O plano diretor é super importante. É ele quem vai orientar as mudanças que precisam ser feitas para atender às demandas da cidade, como a expansão das redes de água e esgoto, energia elétrica, asfalto, construção de creches, escolas, hospitais e postos de saúde. Ok. Eu já entendi qual é a minha área de atuação. Agora, como colocar no papel todas essas ideias? Então, em primeiro lugar, antes de pensar em criar um novo projeto de lei, é preciso fazer uma pesquisa. Tipo, já existem leis sobre esse assunto? Existe algum projeto de lei sobre isso apresentado na Câmara Municipal? Já houve audiências públicas sobre ele? O projeto de lei está de acordo com a Constituição Federal?
Em alguns momentos, oportunizar debates e audiências públicas sobre um determinado assunto é mais efetivo do que propor uma nova lei. Os debates geram conhecimento e envolvem os cidadãos. Isso enriquece a discussão e traz mais elementos para a proposição de uma norma de qualidade. Pois o processo de tramitação de um projeto de lei movimenta toda uma estrutura legislativa, desde o trabalho de pessoas a recursos financeiros. Um estudo bem feito permite o aproveitamento desses recursos da melhor maneira. Afinal, pensar em economizar recursos públicos é valorizar os impostos que todos nós pagamos. Não é não, Samuel? Mas se realmente for necessário criar uma nova lei sobre determinado assunto, aí sim o vereador começa a escrever o texto. Lembrando que o texto tem que ser claro e coerente, e com um bom uso da nossa língua portuguesa. Se você observar tudo isso que falamos aqui na construção do seu projeto de lei, já terá dado um grande passo para a sua aprovação. O primeiro ato do processo de elaboração de uma lei é a apresentação do respectivo projeto à Casa Legislativa. Na Câmara dos Deputados, os projetos de lei são uma espécie do gênero proposição, que o regimento interno define como sendo toda matéria sujeita à deliberação da Câmara ou de suas comissões. Entre todas as espécies de proposição previstas no regimento interno, duas podem ser consideradas principais para o processo legislativo: as propostas de emenda à Constituição e os projetos. Estes podem ser de lei complementar, de decreto legislativo ou de resolução. Essas proposições são chamadas principais porque são as que dão início, as que põem em marcha o processo legislativo, o processo de elaboração de uma nova norma jurídica pelo Poder Legislativo. Os projetos de lei, cuja tramitação iremos conhecer mais de perto aqui, são proposições destinadas a criar leis novas ou a alterar leis que já estejam em vigor. E quem pode apresentar um projeto de lei? O presidente da República pode, assim como qualquer deputado ou senador, ou qualquer comissão do Senado ou da Câmara, ou das duas casas em conjunto. Também podem, em relação a certas matérias específicas, Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores e o Procurador-Geral da República. A Constituição ainda abriga a chamada iniciativa popular, que é a possibilidade da apresentação de projetos de lei diretamente pelos cidadãos, desde que se obtenha o apoio de, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Como alternativa a esse caminho difícil para a apresentação de projetos de lei diretamente pelos cidadãos, é bom saber que na Câmara há a possibilidade de serem apresentadas sugestões de projetos de lei por associações, órgãos de classe e outras entidades da sociedade civil organizada, perante uma comissão da Casa, a Comissão de Legislação Participativa, que existe justamente para esse fim. Voltando à tramitação de um projeto de lei. Uma vez apresentado à Câmara, a presidência da Casa deverá verificar se encontram atendidos todos os requisitos mínimos para que ele possa ter andamento. Os requisitos mínimos são: se foi apresentado por agente legítimo, se trata de matéria de competência da Câmara, se não contém disposição manifestadamente inconstitucional ou antirregimental e se encontra formalizado adequadamente. Faltando algum desses requisitos mínimos, a presidência não poderá receber o projeto, devendo devolvê-lo ao respectivo autor, que pode recorrer dessa decisão ao plenário. Estando cumpridos todos os requisitos mínimos para tramitar, o projeto será recebido, numerado, mandado à publicação e despachado às comissões, que tiverem competência para se manifestar sobre a matéria nele tratada.